Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juarez Souza, farmacologista clínico, e a gente está aqui para mais um vídeo para falar um pouquinho hoje sobre consulta farmacêutica. E nós temos um programa chamado Personal Pharma, então se você ficou interessado em saber mais sobre o Personal Pharma, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso e-mail. Vamos lá, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre consulta farmacêutica. Como perguntar é fundamental. Então, a forma de perguntar e o que perguntar para o seu paciente na primeira consulta farmacêutica. Quais são os itens que você vai abordar nesse processo de consulta farmacêutica? A gente vai colocar alguns pontos aqui, olha. O que você precisa saber em relação nesse momento, quando você entrar em contato com esse paciente pela primeira vez, para conversar com ele. Normalmente ele tem uma queixa de algum sintoma, então a gente precisa avaliar alguns itens que são extremamente importantes. Primeiro, o tempo de início, a duração, a frequência desses sintomas. Por exemplo, se ele tiver um quadro clínico de dor, um quadro clínico de constipação intestinal, algum quadro clínico que tem essa característica, e você pode avaliar o início, quando começou, como funciona a questão da duração desses sintomas, as frequências semanais ou diárias. A localização, é extremamente importante que você faça uma análise e pergunte para ele qual é a localização, qual é o ponto preciso desses sintomas. E algumas outras características, né? Características específicas do sintoma, por exemplo, nesse caso da dor, se ela é uma dor aguda, se ela seria uma dor mais difusa, sem um ponto específico desse sintoma, sem uma característica específica no caso de uma dor mais difusa, ou em algumas outras situações da lesão, se ele tem alguma lesão com algum tipo de sangramento ou alguma outra característica que seja importante para que você consiga definir exatamente se trata de um problema autolimitado ou se tem um problema que precisa ser levado para um atendimento médico, para algum local mais especializado. A gravidade, se ele considera que aquele sintoma é leve, moderado ou grave, se ele vem trazendo algum mal maior para esse paciente, também é importante ser avaliado. E o ambiente, né? O que o paciente estava fazendo quando os sintomas ocorreram, né? Se o paciente estava praticando alguma atividade, por exemplo, fazendo uma caminhada, e ele começou a ter esses sintomas. E outras coisas que são extremamente importantes, que são os fatores que aliviam ou que agravam esses sintomas, né? Por exemplo, a pessoa relata que ela estava fazendo atividades diárias de limpeza da casa e ela tem, no final da tarde, um edema nas pernas ou tem alguma alteração relacionada a esse processo. Isso tudo pode te dar algumas características que pode estar relacionado até aos efeitos colaterais de ação de drogas, a algumas características que podem te direcionar o processo e por que esses sintomas estão acontecendo. Se existe algum sintoma associado, vamos imaginar que esse paciente ele teve uma alteração específica, um sintoma característico, como é o caso da dor, em algum local específico, mas junto com isso vinha uma vermelhidão, um processo inflamatório, uma sensação de formigamento do local, de parestesia. Então isso pode te dar também um outro direcionamento para a característica desses sintomas e para a característica do problema de saúde que ele pode estar apresentando. E aí a gente vai colocar 8 perguntas que são importantes você fazer nessa consulta farmacêutica, né? Então, quais são as perguntas importantes que você precisa fazer logo quando você faz a análise e avaliação desse paciente na primeira ou no momento da consulta farmacêutica? A primeira dela, na anamnese, é fundamental que a gente pergunte realmente o que o paciente está sentindo, né? Quais são os sintomas que ele está apresentando, e ele vai fazer um relato para você e você vai investigar de forma mais aprofundada o relato dele, né? O que ele está sentindo, quais são as alterações, quais são os sintomas que ele está apresentando. A outra pergunta é há quanto tempo esses sintomas estão aparecendo, né? Então vamos imaginar que tem uma relação, por exemplo, com tosse seca, num efeito colateral do próprio captopril. Então você vai perguntar para ele quando ele começou a tomar a medicação, há quanto tempo faz que ele está sentindo essas alterações, ele está tendo essa tosse ou essas modificações. Quando esses sintomas aparecerem, então é extremamente importante a gente entender se tem alguma correlação, por exemplo, ao uso de algum fármaco, a terapia que ele iniciou, até um fármaco que ele já utiliza, mas que começou a promover algum efeito adverso agora. A terceira é
se ele considera esses sintomas muito graves, se esses sintomas eles estão interferindo no dia a dia, nas atividades diárias dele, né? Nas atividades que ele desenvolve aí dentro de casa, ou no trabalho, ou nas atividades de relacionamento com a família. Então isso tudo pode te dar um indicativo se o sintoma também é grave, se o sintoma está trazendo algum mal maior para esse paciente. Quarta pergunta é: ultimamente você tem percebido algo da sua rotina que parece piorar o sintoma? Então eu vou trazer um pouquinho para a cefaleia, por exemplo, né? Em algumas situações específicas de cefaleia, o paciente pode ter alguma alteração da rotina que leva a ele ter crises de dor de cabeça com mais frequência. Isso pode estar relacionado ao próprio hábito alimentar, ao consumo de algum produto que pode estar interferindo e fazendo com que ele tenha essas alterações. Então isso tudo pode ajudar na avaliação clínica que você está fazendo do paciente, né? A quinta pergunta é se você já sentiu alguma vez esse sintoma semelhante, ou se você já teve esse problema de forma semelhante, já tem alguma característica no passado que você já teve, que pode te remeter a um retorno desse problema, né? A um retorno desse quadro clínico. Então, a quinta pergunta é se você sentiu, se o senhor já sentiu alguma vez um problema semelhante. E ele pode te relatar que ele já teve isso, que ele foi tratado por algum motivo e aquilo melhorou e agora pode estar retornando novamente o mesmo problema de saúde dele. E o que o senhor faz para tratar esse problema? Grande parte dos pacientes que a gente vai conversar, principalmente no ambiente clínico da farmácia, né? Ele muitas vezes ou está buscando uma terapêutica, talvez de forma inadequada, ou ele já tomou alguma coisa em casa, ele já fez uma automedicação, uma indicação do vizinho, uma indicação de um amigo, para tratar o problema dele. E talvez, provavelmente, esses sintomas não desapareceram, né? Até porque o tratamento provavelmente foi um tratamento inadequado. Então, eu acho que é extremamente importante perguntar o que ele fez para tratar esse problema, se ele já fez alguma coisa, o que ele já utilizou, e deixar bem aberto para o paciente relatar para você. Não é uma cobrança ou uma investigação, a gente está fazendo aqui uma anamnese, então é uma conversa, um diálogo com esse paciente para que ele possa relatar essas situações para vocês. Na sétima pergunta é se ele já utilizou, está utilizando algum medicamento para resolver o problema, né? Qual o nome do medicamento também é extremamente importante. Então, por exemplo, se ele está fazendo uso de um anti-inflamatório porque apareceu lá um sintoma de dor muscular, ou se ele está fazendo uso de alguma droga porque ele teve alguma alteração, por exemplo, como constipação intestinal, ou se ele está tendo, por exemplo, sintomas de afta, ele já começou a apresentar e utilizar alguma substância para tratar essa lesão. Então, tudo isso é extremamente importante. O que o senhor já está utilizando, né? Qual é o medicamento que o senhor está utilizando? A gente precisa saber disso para ver o que está funcionando, se realmente não está dando certo, se tem uma relação direta, se o tratamento que ele está usando é uma medicação que pode ter algum resultado clínico, ou se ele deve abandonar completamente o uso dessa medicação, porque isso pode até piorar dependendo da situação, o quadro clínico desse paciente. E a outra pergunta, a oitava pergunta para fechar aqui a nossa anamnese inicial, é se o senhor se sentiu bem, né? Qual o resultado obtido com o uso dessa medicação. Então, quando você faz a pergunta 7, você já vai correlacionar ela com a pergunta 8, né? Então, vamos lá. O senhor está usando algum medicamento? O senhor tem algum medicamento que o senhor começou a utilizar para melhorar esses sintomas, esse problema que o senhor está apresentando? Ele pode relatar alguma medicação para você e isso vai perguntar se ele sentiu alguma melhora, né? Tem muitos pacientes, por exemplo, que têm problemas gástricos bastante intensos, e por indicação de alguém, de um amigo, ou até por ter isso de fácil disponibilidade em casa, começam a utilizar, por exemplo, inibidores de bomba, como o omeprazol e outras medicações. E essa anamnese, essa análise, ela precisa ser bem feita, é uma conversa, é um diálogo, e todas as informações que esse paciente relatar para você, você precisa registrar e colocar como informação relevante para que você possa fazer uma análise depois e perceber qual é o problema de saúde desse paciente, se realmente esse paciente precisa ser direcionado para um atendimento médico, talvez por algum problema mais grave até procurar um atendimento de emergência, né? Ou se é um problema autolimitado que possa até ser resolvido dentro da farmácia, que possa ser resolvido com alguma prescrição farmacêutica, com alguma orientação não terapêutica, talvez uma orientação não farmacológica especificamente, mas que possa ajudar esse paciente a melhorar. Então aqui são 8 perguntas
extremamente importantes que você precisa fazer na sua consulta farmacêutica. Essa era a nossa dica de hoje. Aqui estão os nossos contatos, entre em contato com a gente, professor Juarez Souza, Personal Pharma. Quem quiser entrar em contato, mandar e-mail, sugestões de novos vídeos, a gente está à disposição de vocês. Obrigado por estar acompanhando a gente. Até a próxima.